Olá, uma boa noite para você. O número de vagas para trabalho em home office cresceu mais de 300% no ano passado. É o que indica um levantamento do site vagas.com. Veja também, Senado Federal conclui a votação em segundo turno da PEC emergencial. Ministério Público do Rio de Janeiro cria força-tarefa para investigar o caso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que até hoje está sem solução. O campeão olímpico Bruno Schmidt vence a Covid-19 e os dados da pandemia no Brasil. Os detalhes destas histórias você vê aqui e agora no Edição Brasil desta quinta-feira, 4 de março de 2021. Nós abrimos esta edição falando sobre o caso das rachadinhas que envolve o senador Flávio Bolsonaro. O COAF entrou com pedido de habeas corpus no STJ para tentar barrar uma investigação sobre a atuação do órgão no caso. A reportagem é de Leonardo Henrique. Um grupo de 80 servidores do Conselho de Controle de Atividades Financeiras impetrou no STJ um habeas corpus para barrar a investigação sobre como o órgão agiu no caso das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. No mês de dezembro passado, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região mandou a Polícia Federal investigar os supostos desvios na elaboração de um relatório de inteligência sobre as movimentações financeiras do advogado da família Bolsonaro, Frederico Assef, que atuou na defesa do filho do presidente da República sobre o repasse de salários de ex-assessores quando Flávio Bolsonaro era deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. De acordo com o jornal O Estadão, o COAF alegou ao STJ que o relatório de inteligência foi elaborado seguindo critérios objetivos com base nos dados cruzados de 4 pessoas físicas e 1 pessoa jurídica. O documento mostrou que a empresa JBS pagou 10 milhões de reais ao escritório de advocacia de Assef e que esse cruzamento de dados diz respeito a comunicações recebidas por outros órgãos de justiça, entre eles os Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. O relator do habeas corpus, ministro da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, ainda não decidiu sobre o pedido protocolado no dia 26 de fevereiro e que chegou ao seu gabinete na última segunda-feira. Mas os desembargadores do TRF1 entenderam no fim do ano passado que o relatório sobre o Assef se tratou de geração espontânea e mandou a Polícia Federal investigar se a produção e vazamento do documento foram movidos a interesses. O Ministério Público do Rio de Janeiro anunciou a criação de uma força-tarefa para investigar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime aconteceu em 14 de março de 2018 e até hoje, quase 3 anos depois, não se tem resposta de quem foi o mandante. A investigação será coordenada pela procuradora Simone Sibilo, que aceitou o convite do promotor-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos. Mudando de assunto, vamos falar de coisa boa, porque o campeão olímpico também é campeão na vida. Bruno Schmidt venceu a Covid-19. Quem conhece Bruno Schmidt está acostumado a ver ele nas quadras de areia disputando algumas competições e ganhando medalhas. Em 2016, Bruno e seu parceiro Alisson ganharam medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio. Mas quem vê ele forte e saudável não imaginava algum tempo atrás que ele poderia ter que lutar pela vida. Bruno ficou 14 dias internado no hospital com Covid-19, sendo 4 dias na UTI. Ontem ele recebeu alta e irá se recuperar em casa e fazer fisioterapia para recuperar a capacidade de respiração. Bruno é mais um exemplo de que ninguém está imune à Covid. Fica aqui o nosso desejo para que todos os infectados se recuperem plenamente. E também um alerta: nem todo mundo tem a mesma sorte que o Bruno Schmidt teve. Olha que o Bruno Schmidt tem histórico de atleta e ele chegou aí a ficar internado na UTI por alguns dias. Então se cuide dos seus, essa é a melhor forma de combater a Covid-19, é a prevenção.
E agora você confere os dados da pandemia aqui no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados na noite desta quinta, foram 75.102 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas e 10.793.732 casos desde o início da pandemia. Somente hoje, 1.699 pessoas morreram em decorrência de complicações causadas pela doença. Desde o início da pandemia, 270.970 brasileiros perderam suas vidas na batalha contra a Covid. 9.637.020 pacientes se recuperaram da doença. 895.742 estão em acompanhamento. O Senado Federal concluiu nesta quinta-feira a votação em segundo turno da PEC emergencial. O texto, que recebeu 62 votos favoráveis, segue agora para a Câmara dos Deputados. A proposta inclui a autorização para uma nova rodada do auxílio emergencial, mas os valores não foram estipulados e devem ser definidos caso haja aval da Câmara dos Deputados em uma medida provisória editada pelo governo federal. As vagas para home office cresceram em 309%. Esse é o resultado de um levantamento do site vagas.com. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Xande Bering, que está ao vivo de BH. Boa noite a você, Xande. Oi, boa noite, Rafael. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Com a pandemia do coronavírus, tivemos de fazer muitas adaptações e passamos a trabalhar e estudar em casa. E com isso, as ofertas de vagas de trabalho em casa também aumentaram. De acordo com um levantamento feito pelo site vagas.com, o número de vagas triplicou de 594 para 2.368, isso no ano passado. Em 2016 a 2020, no primeiro trimestre foram 132 vagas, agora são 237. Já no segundo trimestre foram 121, agora já são 310. Já no terceiro trimestre foram 124, agora são 886. Já no quarto somos 271, agora são 219. E no último semestre no total, somaram 200.428 vagas no total. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia. Uma boa noite para você.